fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa de fé? Porque dependendo de cada um tem um conceito de fé. E hoje, nessa noite, nós vamos ver o exemplo de uma pessoa. O Antigo Testamento ele dá vários exemplos de pessoas de fé. Exemplos para nós, né? Pessoas como Noé, Moisés, Abraão, José, Josué, Davi, Daniel, todos eles foram pessoas de fé. Mas hoje nós vamos ver outras pessoas. Tem mulheres também, Sara, Ruth, Esther. Todos eles demonstraram fé em algum momento da sua vida e que serve de exemplo para nós. Mas hoje nós vamos usar Ana. Nós vamos falar sobre Ana, um exemplo que ela nos dá de fé. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, que todos abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Aqueles que podem, eu convido que se coloquem em pé. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 8 por hora, neste momento. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu peço que abençoe a mensagem, que teu Espírito Santo abra os nossos entendimentos e que possamos ver através do exemplo desta tua serva, que foi uma mulher de fé, uma mulher que confiou no Senhor e que sofreu muito. Nós te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Então, Ana, ela é um ótimo exemplo para nós estudarmos, porque ela passou por uma situação muito complicada. E a gente, às vezes, ao ler ali aquele trecho, pode passar desapercebido o quanto ela sofreu, o quanto ela penou ali naquela situação. Basta você lembrar que Ana vivia num momento, naquela nação em Israel, que a nação era completamente corrupta. Ali os líderes ainda não tinha rei, quem governava as coisas ali eram os juízes, e aí era meio que uma bagunça. A Bíblia diz que cada um fazia o que achava melhor no seu coração. Então não tinha regra nenhuma naquele momento. Aí, para piorar, quem que eram os líderes? Aqueles que eram os sacerdotes, e o sumo sacerdote e os sacerdotes. Olha para a vida dos sacerdotes, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que faziam tudo errado, que perseguiam o povo, que pegavam o sacrifício sem poder pegar o sacrifício, que maltratavam. Então ela estava num contexto muito complicado. Parece até que a gente está falando dos nossos dias, onde a gente tem vivido em momentos muito complicados também. Cada um fazia o que queria, e a gente leu ali dos versos 1 ao 8 o que ela passava.
E o primeiro ponto da nossa mensagem é: pessoas de fé passam por problemas reais. Mesmo aquelas pessoas que são fiéis a Deus, a gente acha que elas não vão ter problemas. Vão ter problemas. Assim como Ana, a gente leu ali do verso 1 ao verso 5, Deus fechou a madre, ou seja, ela não podia ter filhos. Enquanto a outra esposa do seu marido, que naquela época esse era outro problema, os homens tinham mais de uma mulher. A Bíblia diz ali que ela provocava, mas a ideia ali, ela perturbava, ela gostava de irritar, ela gostava de perseguir Ana. E Ana passou por isso por muito tempo. Ia e voltava, ela sofrendo tudo que ela sofria. Ela, ao ir adorar, voltava para casa, continuava sofrendo, continuava passando por perseguição. E se coloque no lugar de Ana. O marido não entendia ela. O marido, ao invés de apoiar e cuidar dela, o que ele fazia? Não sou eu melhor do que 10 filhos, e entendendo o contexto da época, 10 filhos era ótimo para as mulheres. Elas queriam ter muitos e muitos filhos para gerar, para ter descendência. A cultura de Israel era essa. Tinha que ter muitos filhos, não é a cabeça de hoje nem a nossa cabeça ocidental. Lá ter filhos era algo honroso. E ele dizia: olha, eu não sou melhor do que a honra de ter 10 filhos. Mas ele não compreendia o sofrimento dela. Ele ficava, ao invés de apoiar, ele espizinhava. Ela também. Aí ela vai para, vamos colocar nos termos atuais, ela vai para a igreja. Ela ia lá com uma família para adorar ao Senhor, onde tinha os sumos sacerdotes, onde tinha os sacerdotes. Aí ela chega lá para adorar, e a gente vai ver isso depois nos outros versos. O que o sumo sacerdote faz? O que ele olha para ela orando e começa a julgar ela. Diz: olha, tá bêbada. E além de julgar, ele ainda briga com ela. E a gente vai ler esses versículos. Ou seja, não havia compreensão nenhuma. Ana era atacada por todos os lados. Ela não podia orar em casa porque a rival perturbava ela. Ela não podia orar no quarto porque o marido estava lá e falava: oh, você está chorando aí de novo? Você está se lamentando aí de novo? Parafraseando o contexto da época. Aí ela chega na igreja, leva pancada também do sumo sacerdote. Coloque-se no lugar dela. Será que a gente ia aguentar sofrer tanto perseguição em todos os lados, dentro de casa, fora de casa, na igreja, em todo lugar, você ter problemas e levar pancada? E ainda assim se manter fiel, se manter firme, ter uma fé tão sólida. Ana é um exemplo. Ela é uma pessoa que era fiel a Deus, mas ainda assim Deus permitia que ela passasse por problemas. Deus permitiu que acontecessem essas coisas na vida dela. Assim como Ele permite que aconteça na nossa. O que a gente pode aprender nesse primeiro ponto: pessoas de fé não estão isentas de problemas nessa vida. Lembre-se de Jó. Jó era justo, o próprio Deus falou, quando ele falou com Satanás lá no capítulo 1, viste meu servo Jó, não tem ninguém igual a ele na terra. Satanás foi lá, Deus permitiu que ele fizesse algumas coisas com a vida de Jó. Ele era justo, mas passou por problemas. Sara também, se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 16, os versos 3 a 5, deixa eu ler aqui para vocês, Gênesis capítulo 16, deixa eu voltar aqui. Gênesis 16, versos 3 a 5, mas eu vou ler só o 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. A palavra desprezada aqui que a Bíblia usa, a ideia dela era algo contínuo. Agar estava humilhando a Sara por conta do filho. Então, pessoas, servos de Deus, passam por dificuldades, passam por problemas, e nós precisamos manter a nossa fé firme e sólida, porque se a nossa fé não for firme e sólida, a gente desaba. Se nós não estivermos andando com o Senhor e confiando no Senhor, a gente desanima, a gente desaba. Não devemos permitir que outros destruam a nossa confiança no Senhor. Ana não deixou que nada abalasse a fé dela. Ela continuou firme no seu propósito.
Essa deve ser uma característica de todo servo de Deus. Ele deve permanecer firme, não importa a luta que ele esteja passando, não importa onde ele esteja sofrendo, com quem ele esteja sofrendo, ele tem que se manter fiel. Esse é o exemplo que ela nos dá. Outros também dão, mas hoje o assunto da nossa mensagem é ela. Ana poderia ter usado seus problemas e os maus tratos como desculpa para abandonar seu propósito. Muita gente usa várias desculpas para deixar a igreja. Se ofende e briga, mas esquece que nós vamos na igreja não é por causa de homens, nós vamos na igreja por causa de quem? De Deus, de Cristo. Então nossa fidelidade deve ser a Cristo. E era o caso dela. A gente não pode deixar que as situações ao nosso redor abalem a nossa fé e nos desmotivem. A gente tem que continuar firmes. Ano após ano, Ana continuou a adorar o Senhor. Lá no verso 7, olha o verso 7. Deixa eu voltar para lá, porque eu saí. Capítulo 1, verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. De ano em ano. A Bíblia não fala quanto tempo, mas eu acredito que não foi pouco tempo. Se fosse um ano só, passando por esse sofrimento, já era muita coisa. Tem gente que não suporta nem 6 meses, nem um mês de sofrimento. Que dirá um ano, que dirá 2, 3 anos, passando o mesmo sofrimento, sendo humilhado por aquelas pessoas, sendo maltratado. Pessoas de fé têm problemas como qualquer outra pessoa. O que as distingue dos outros é o que fazem quando são confrontadas com problemas, quando são atingidas com problemas. Primeiro ponto, pessoas de fé passam por problemas reais. E agora a gente vai ver pessoas de fé fazem orações profundas. Volte lá agora, a partir do verso 9. Olha o que acontecia. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração não pode ser feita de qualquer jeito. Nós falamos sobre isso na EBD, na escola, no domingo. A oração ela tem que vir do coração. Ela tem que realmente ser aquela oração onde você acredita que Deus vai fazer alguma coisa. Não é só da boca para fora. A gente não pode simplesmente dizer, não, mas eu orei por isso, eu orei por aquilo, mas muitas vezes é superficial. A oração ela tem que vir lá de dentro, confiando que Deus vai responder. Talvez não naquele momento. Estava falando quase agora sobre isso com o pastor. A gente às vezes, a pior parte não é o não e não é o sim, porque quando você já tem o não, você já tem o não, você já sabe, você não fica na expectativa. Você tem o sim ou o não, você não vai ficar esperando nada. Mas e quando eu espere, que é o caso de Ana? E quando a resposta não vem naquela hora que você gostaria que fosse? E quando a resposta demora? É aí que a gente vê a fé de alguém que realmente confia em Deus e sabe que Ele vai fazer alguma coisa. É o caso dela. Poucos esperariam tanto tempo, debaixo de tanta pressão. Mas ela foi fiel. Ela persistiu. E ela orava com amargura de alma porque ela estava sofrendo. Era doloroso. Ela tinha um choro de angústia que a Bíblia diz. Olha o verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Mas ela foi persistente. O verso 12, sucedeu que perseverando em orar, ela persistiu.
Ela não desistiu no primeiro espere, nem no segundo espere, nem no terceiro espere, nem no quarto. Ela não desistiu. Ela permaneceu firme. Ela foi insistente. E ainda ela fez o voto. E foi de coração, verso 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Talvez a nossa oração não seja tão profunda, tão fervorosa, tão dessa forma como foi a de Ana, porque talvez a gente ainda não chegou no momento mais crítico. Talvez você e eu não chegamos naquela situação onde não tem mais saída, não tem para onde correr, não tem o que fazer. E aí você é obrigado, ali você diz, não, eu não tenho o que fazer. E muitas vezes Deus nos leva a chegar nesse ponto, ao extremo, para que a gente vá e ore verdadeiramente com o coração, não só da boca para fora. Ela teve fé na promessa de Deus. Olha o verso 18, vai lá para o verso 18. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por que já não era triste? Ela já tinha certeza que Deus ouviu ela. Ela tinha convicção plena. E por isso, quando você tem um problema muito sério que você resolve, consegue resolver, aquela sensação de pesos cai dos ombros, aquela sensação de desespero vai embora. Às vezes você tem uma conta para pagar, não tem dinheiro, Deus abençoa o dinheiro, você vai lá e paga. É aquele alívio, sabe, aquela tonelada que está aqui, cai no chão. Ela teve essa convicção sem ter recebido, sem ter Deus ainda aberto a madre dela, sem ela ter podido gerar, antes do filho vir. Mas a convicção era tanta, que ela já não estava mais triste. E esse é o exemplo que ela nos dá. O que podemos aprender com isso? Ore com fervor. Ela colocou sua alma em suas orações. E seja persistente. Colossenses 4:2 vai falar, perseverai em oração. A palavra ali, perseverar em oração de Colossenses, é estar constantemente de prontidão. Se você tem alguma coisa que você quer muito uma mudança, ou uma, não sei, uma resolução de um problema, nós até temos que nós fizemos o pedido para os irmãos no grupo da igreja. Você quer muito aquilo, persista naquilo, continue pedindo a todo momento. Lembrou? Ore. Lembrou? Peça de novo. O Senhor Jesus ensinou que a gente deve persistir. Tanto que ele conta a parábola do juiz iníquo. Persista. Não é só um momento do dia, é a todo momento. Continue pedindo, continue clamando. Ore fielmente e com entendimento. Ela acreditava que Deus responderia suas orações. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O problema é ter a certeza que você está pedindo aquilo que Deus quer. E por isso a gente tem que ter uma intimidade com Ele. Pessoas de fé acreditam na eficácia da oração. Abra sua Bíblia, e mantenha o dedo em 1 Samuel, mas abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Irmão Claudio, o senhor pode ler para mim, por favor? 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Isso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele.
Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Mas é principalmente a primeira parte desse versículo. Mostrar-se forte para com aqueles que... cujo coração é perfeito. Para com ele. Aqueles que têm o coração voltados para Deus, eles sabem. Ele sabe quando o seu pedido, quando o desejo do seu coração é genuíno, é para a glória dele, não é só para satisfação pessoal. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe o que está passando no meu nesse exato momento e no de cada um. E ele está vendo, e ele se mostra forte para aqueles que são perfeitos, com o coração perfeito para com ele. Perfeito em que sentido? A gente é perfeito? Não, a gente é pecador. Mas no sentido de que a gente, tudo que a gente quer é agradá-lo. Isso é ser perfeito para com ele. É igual Davi. Davi era assim. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele fazia as coisas com o objetivo de agradar a Deus. Ele fez coisas erradas? Fez. Mas você vê na vida de Davi alguém que sempre quis honrar a Deus. Sempre quis agradar a Deus. Antes de querer construir a própria casa, o que ele falou? Vou construir um templo para o Senhor, porque né, o Senhor precisa de um templo. Aí Deus, não é você que vai construir. Mas a atitude do coração dele é o que valeu. Essa deve ser a atitude do nosso coração. Deus em primeiro. Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Então não devemos ficar surpresos ao ver, e volte lá para 1 Samuel, à medida que continuarmos lendo, lá nos versos 19 e 20 de 1 Samuel. Então lá, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A ideia não é que Deus se esquece, porque Deus não se esquece de nós. Mas Deus diz, agora é a tua hora. Agora é a tua hora. É agora. Demorou para você, mas eu sei o tempo certo. Eu sei quando é a hora certa de abrir aquela porta, de fazer aquilo que o teu coração tanto deseja. A partir do momento que o teu coração quiser me agradar em primeiro lugar, é aquela hora que vai ser colocado. Não digo que Ana não estava colocando Deus em primeiro lugar, mas é o momento de Deus e não o nosso. Por isso temos que ter paciência e fé, porque é a hora dele, não a nossa. E quando a gente fica querendo sempre e ansiosos demais, muitas vezes é porque a gente está querendo satisfazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E por isso Deus não abre a porta ainda, porque Ele quer que nós tenhamos o coração perfeito para com Ele, não buscando a nossa própria vontade. Então pessoas de fé obtêm as respostas de Deus. E Ana obteve a resposta aí no verso 19, que o Senhor se lembrou dela, e no verso 20, e sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Quando Deus deu esse filho para ela, a primeira coisa que veio na mente dela, Deus ouve. Deus ouve. É isso que tem que vir no nosso coração. Quando Deus abre aquela porta, quando Deus dá aquela bênção, quando Deus faz aquilo que a gente tanto está pedindo. Quando é para a glória dele, a primeira reação não é, consegui, é, glória a Deus. Deus seja louvado com essa bênção que eu recebi. Deus seja louvado por essa porta que se abriu. Deus seja louvado por tudo isso que eu consegui, que tanto eu clamei a Ele. E depois você vai lá se regozijar na bênção, nas coisas que Ele quer que Ele abençoou, o que seja o que for na vida de cada um. Mas é preciso ter fé, assim como ela. O tempo não é o nosso, como eu já falei. A gente lá, o verso 3 e o verso 20 falavam, e sucedeu que passado algum tempo. Lá no verso 3 falava de ano em ano. Demorou. O que podemos aprender com esse ponto? Deus às vezes pode nos dar o que queremos,
mas deve ser de acordo com a sua vontade. 1 João 5,14, não precisa abrir, eu vou ler lá para vocês. 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas também no João capítulo 15, verso 7, eu já tinha lido esse 1 João. João capítulo 15, cadê João? Sumiu da minha Bíblia? Está aqui. Capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse versículo é para reforçar que se nós queremos que Deus responda as nossas orações, a gente tem que estar fazendo a vontade dele. Senão ele não vai responder. A gente tem que estar fazendo aquilo que ele quer que nós façamos. A gente, no mínimo, uma pessoa ela tem que ter a certeza da salvação dela para que Deus responda as orações. E uma vez que ela tem a certeza da salvação dela, ela tem que estar andando com Cristo para que Ele ouça e responda as orações. Orações egoístas não serão respondidas. Tiago, capítulo 4, verso 3. Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Deus não vai atender oração egoísta. Deus vai atender aquela oração que é para honrar Ele. Deus sempre fornecerá o que nós precisamos. Um servo de Deus, Deus sustenta, Deus o alimenta, Deus coloca um teto sobre a sua cabeça. E se Ele permite que falte alguma coisa, sempre tem um propósito. E isso Ele nos dá força para suportar quando está faltando. Tanto que Paulo fala lá em Filipenses, tudo posso naquele que fortalece. Mas o tudo posso é, posso passar necessidade. Posso ter abundância. Posso ter todas as coisas e passar por todas as situações. Mas eu só posso passar por isso porque quem me fortalece é Deus. Não é a minha própria força, não é o meu braço. É Deus. Pessoas de fé cumprem as suas promessas. Lembra que Ana fez uma promessa para o Senhor. Olha lá no verso 21 e 22. Deixa eu voltar aqui para 1 Samuel, capítulo 1, versos 20 e 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Agora se coloque no lugar de Ana e pense na seguinte situação. Ela viu como eram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram perversos, que faziam um monte de coisa errada. Viu como Eli tratou ela, como ele a julgou sem sequer saber se ela estava embriagada. Já chegou dizendo que ela estava embriagada. Ela não poderia muito bem dizer assim: eu não vou deixar o meu filho aí com esses três aí não. Para eles maltratarem, porque os dois, Ofni e Finéias, eram famosos em Israel. Tanto que o povo ia lá reclamar com Eli as atrocidades que eles praticavam. Ela não poderia ter dito, porque era o filho, a preciosidade dela. Qualquer um de nós fala: não, eu não vou deixar meu filho ali não. Sabe-se lá o que vão fazer com ele. Ela cumpriu. Ela foi lá e deixou o filho como ela prometeu. E nós temos que cumprir as nossas promessas. Nós temos que, aquilo que a gente fala, a gente tem que cumprir. Agora com o caminhão de mudança. Eu conversei com o dono de um dos caminhões. E a gente combinou, se acertou em tudo. E aí um outro que eu havia contactado antes, ele entrou em contato. E aí, vamos fazer? Eu disse: não, eu já fechei com o outro. Não, mas olha, o caminhão dele não vai caber. Eu vou mandar um caminhão bem grande para você, maior,
que não vai ter perigo de você deixar nada para trás. Ó, esse aí que você falou, pode ser que não caiba tudo não. E olha, tudo que ele fizer, que vocês combinaram, eu cubro. Ele prometeu mundos e fundos. E eu orei e falei, conversei com o que eu tinha fechado e disse, olha, vai caber mesmo. Eu até trouxe o seu tista aqui. Ele olhou minhas coisas e disse, não, cabe sim, pastor. E aí eu frisei, vai caber, vai, pode ficar tranquilo. Aí eu mandei a mensagem para o outro, olha, eu tenho que honrar com a minha palavra. Eu já tinha fechado com o outro. Eu não posso, o outro até prometeu um caminhão maior que o seu, que me pouparia algum trabalho que eu vou ter de desmontar algumas coisas. Mas a nossa palavra, ela é importante demais. É o que nós temos, as pessoas precisam confiar, saber que quando a gente trata uma coisa, elas podem confiar que eu vou cumprir aquilo. Não à toa muitas pessoas falam, eu não faço negócio com crente, porque crente gosta de fazer coisa errada, gosta de dar o balão, gosta de não pagar as contas dele. Nós temos a nossa palavra, e quando a gente desonra a nossa palavra, quem é que é desonrado também? Deus é desonrado. Imagina eu acertar as coisas com as pessoas, aí vou embora, aí eles assim, aquele pastor lá daquela igreja lá, picareta. Acerta as coisas, mas descumpre o que acertou. Ana não. Ana cumpriu a promessa dela. Ela foi lá e entregou Samuel. Devemos manter as nossas promessas. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem que digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Se você combina coisa com as pessoas, cumpra aquilo que você combinou. Faça o certo. Porque isso é o que Deus requer de nós, dos servos dele, daquelas pessoas que se dizem ser servos. E para encerrar, pessoas de fé expressam louvor pelas bênçãos recebidas. Quantas coisas Deus tem dado para a gente tem sido grato pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Temos sido agradecidos pela saúde que nós temos, pelos nossos filhos estarem bem. Temos sido gratos pela proteção que Ele tem nos dado. Ana, ela fez isso. Ela não só cumpriu, ela se mostrou agradecida. Olha o capítulo 2, vai para o capítulo 2, o verso 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Ela estava feliz porque Deus abençoou ela. E ela quis manifestar isso publicamente. Ela ficou grata. Às vezes a gente esquece, a gente passa batido tantas coisas. E se a gente parar, sentar e começar a meditar, Senhor, mostra para mim o que eu estou deixando passar. Mostra para mim o que eu não estou sendo grato ao Senhor. E você vai perceber que nas pequenas coisas Deus tem te sustentado. Nas pequenas coisas Deus tem te livrado. Às vezes de acidente de moto, quem anda de moto, porque vira e mexe você vê uns borrachados no chão. Às vezes uma doença grave. O caso do nosso sobrinho, que está com um diagnóstico quase certo de câncer. Uma criança de 3 anos. Então, reflita sobre tudo que Deus tem te dado. Cada coisa. O ar que você respira, a comida que você come, o teto que você tem. São bênçãos que muita gente aí fora não tem. Tem muita gente aí fora que gostaria de ter um prato para comer. Ter um teto sobre a sua cabeça. E não tem. Devemos ser gratos. Para concluir, Ana, uma mulher que teve uma fé verdadeira, ela nos faz lembrar que pessoas de fé enfrentam problemas reais,
fazem orações profundas, experimentam as respostas de Deus, cumprem as suas promessas e expressam louvor pelas bênçãos recebidas. Mesmo que você enfrente problemas, se você está disposto a se chegar a Deus em oração, Ele vai ouvir. Se você não tem sido agradecido, não tem tido a fé que sabe que deve ter, Ele vai ouvir. Permaneça fiel ao seu compromisso de obedecer e servir ao Senhor. E ofereça tudo que você, a sua vida, ofereça tudo que você puder ao Senhor. Siga o exemplo de Ana, lá do capítulo 2, verso 1. O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua serva, Ana, que demonstrou uma grande fé, uma confiança no Senhor, por mais que ela tivesse tantos problemas, tantas dificuldades. O Senhor a abençoou, o Senhor supriu aquilo que ela tanto queria. E ela retribuiu, cumprindo o que ela prometeu. Que possamos, Pai, seguir esse exemplo, que possamos aguardar com paciência, que possamos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é quem está cuidando de nós. Abençoa, Pai, eu te peço, cada um dos irmãos, cada uma das famílias, aqueles que não estão aqui hoje, como é o caso do Lucas, que o Senhor esteja abençoando ele, quando ele voltar para casa também, protege-o. Também pedimos, Pai, por aqueles que não puderam vir por outros motivos, como o caso da nossa conhecida que teve problema com sua filha. Em nome de Cristo, glória e agradeço. Amém.